Olá pessoal, meu nome é Gilberto Fernandes, sou técnico em eletrônica, já fazem mais ou menos 40 anos que eu exerço a profissão e vamos ponderar aqui um pouco a respeito do diodo, um semicondutor que é um dispositivo semicondutor, principalmente para você que está iniciando na eletrônica. Nós falaremos aqui numa série de vídeos a respeito do diodo e também a respeito dos semicondutores de uma forma geral. Então vocês não percam os nossos vídeos, acessem a playlist de eletrônica básica e vocês verão muita coisa a respeito dos componentes eletrônicos, suas características, suas aplicações. E numa conversa muito descontraída, nós tentaremos passar um pouco a respeito dos componentes. Aqui agora nós estamos diante de um circuito que está sendo praticado ou demonstrado no Proteus, o simulador do Proteus. Aqui dá para vocês terem uma ideia exatamente de uma das aplicações do diodo em seu uso como retificador. Então nós temos aqui um transformador de força que nos fornece no seu secundário AC1 e AC2, ambos de 12 volts, corrente alternada. E nós temos um diodo D2 e D1 e temos também um capacitor para filtragem deste circuito. Temos aqui uma carga, essa carga poderia ser, aqui nesse caso é uma lâmpada, mas poderia ser também um toca-fita, um toca-CD, um aparelho de som automotivo ou qualquer outra carga que seja alimentada por 12 volts. Bom, vamos ficar com a lâmpada para simular o nosso circuito. O diodo, como vocês sabem, ele tem suas características. Aqui nós temos uma demonstração do aspecto físico do diodo. Nós temos aqui dois símbolos, um que fica idêntico ao aspecto físico dele. O aspecto físico dele, nós temos aqui uma figura, uma outra figura que traz exatamente o aspecto físico do diodo retificador, mas vamos nos ater a esta gravura. Aqui nós temos simbolicamente desenhado a junção P e a junção N deste semicondutor que é o diodo, que na maioria das vezes é feito pelo germânio ou pelo silício, que são materiais, são cristais. E nós temos um terminal denominado anodo, outro catodo, sendo que o anodo é o positivo e o catodo o negativo. Nós sabemos que o positivo, no caso, são na sua maioria formado por lacunas, que seria a ausência de elétrons livres, e o negativo, uma quantidade de elétrons livres maior. Nós temos aqui no desenho essa zona amarela aqui, que nós chamamos de zona de depressão, que tem aqui uma barreira de potencial. E essa barreira de potencial, quando é atravessada, ou para ser atravessada, ela precisa ter de 0,6 a 0,7 volts, para que ele possa permitir a passagem. Então, o diodo retificador, como nós já sabemos numa aula anterior, ele pode ser polarizado inversamente, e pode ser polarizado diretamente. Enfim, então vamos deixar de lado essa gravura e vamos passar a observar esta outra gravura que nos mostra o gráfico.
Então aqui a gente vê que na condução direta, corrente e tensão exemplificada aqui nesse vetor, né, nesse gráfico, a gente observa que a partir de 0,2 no material de germânio, a gente já passa a ter uma condução de 0,2 volts. E a partir de 0,7 volts no silício nós já passamos a ter uma condução. Mas vocês podem observar que a tensão aqui, que a gente chama tensão de joelho, ela começa a ter uma condução de 0,6 em diante. A partir daí a gente já nota que a corrente ela flui no dispositivo, né, no diodo, enfim. E aqui na tensão inversa, né, a gente vê o ponto de tensão de ruptura, que nos diodos comuns são tensões bem altas, né? Geralmente quando chega nesse ponto de tensão de ruptura, na polarização inversa pode acontecer a queima, né? Geralmente acontece a queima do diodo. Mas também aqui serve para exemplificar esse vetor aqui na forma inversa, serve para exemplificar também os diodos Zener, né? Que quando polarizado inversamente, ele tem uma tensão, que é a tensão Zener, que nós podemos entender aqui como se fosse essa tensão de regulagem do Zener. Quando ele chega na sua tensão limite, ele estabiliza a tensão. Então, isso é muito importante para a gente observar com relação aos diodos. Então, vamos entender aqui. Eu tenho um circuito simulado, né? Como eu disse, no simulador do Proteus, nós temos aqui do lado um osciloscópio, que ele vai nos mostrar a forma de onda que vai ser gerada. No canal A, nós recolheremos uma amostragem do sinal após a retificação dos dois diodos. E no canal B, nós teremos uma amostra antes de D1, que seria o enrolamento primário deste transformador, que nos forneceria uma amostragem de sinal para o canal B de corrente alternada, ou seja, um sinal senoidal. Bem assim, nós temos aqui, através do canal C do osciloscópio, um monitoramento de AC1, né? Isso antes da retificação. O que a gente vai observar neste circuito? Que nada mais é do que uma fonte de alimentação que está alimentando uma carga cuja carga é uma lâmpada. Nesse caso, como eu disse, essa lâmpada poderia ser qualquer outro aparelho que seja alimentado por 12 volts. Nós temos este capacitor que serve para a filtragem do sinal retificado, ou da retificação, no caso aqui de onda completa, e nós também veremos o procedimento, né, como é formado a onda de uma retificação de meia onda. Então vamos ligar aqui o simulador. Vamos ligar o simulador. Aqui nós já temos a figura do osciloscópio, né? Vou passar ele mais para cá. Bom, a gente vê aqui os três formatos de ondas que estão sendo monitorados, né? Então o osciloscópio está mostrando exatamente os três formatos. O AC1, o AC2 e após os retificadores, no caso o retificador de onda completa. Então a gente vê que a primeira observação é que AC1 é uma senoide, corrente alternada, não é isso? Um em contrafase com o outro, enquanto um está positivo, o outro está negativo. AC1 está negativo, AC2 está positivo. Por quê? Porque é uma corrente alternada. Ela alterna entre negativo e positivo, formando uma senoide. E já depois do retificador e filtrado, nós temos uma constante, né? Uma constante que, se a gente for observar minuciosamente, a gente poderá entender que aqui há pequenas oscilações, vai depender muito da filtragem, que nós chamamos de ripple, mas não é o caso aqui agora. Nós não
estaremos vendo ou estudando a respeito dos detalhes de uma fonte retificadora, ou seja, o valor Ripple, cálculos de capacitores, etc. Não vamos verificar isso. Vamos nos ater simplesmente no procedimento do diodo com relação à transformação de uma onda. Então a gente observa que a corrente está fluindo, a lâmpada está acesa e a gente pode observar que antes do diodo nós temos uma cor no condutor e depois do diodo nós temos outra cor, que é uma cor avermelhada, simbolizando que a corrente está fluindo, não é? E ela está num formato diferente. O que nós vamos fazer? Nós vamos desligar aqui o simulador, vamos cortar a conexão do capacitor para a gente verificar sem a filtragem o que ocorre no sinal de uma forma mais detalhada, para que a gente possa compreender neste formato de onda completa. Vamos ligar o simulador. Aí, o que a gente observa? Como nós temos o D1 e o D2, cada um retificando simultaneamente os semiciclos positivos, que eles estão polarizados aqui diretamente para retificar o semiciclo positivo. O que significa isso? Quando a onda AC1 estiver no positivo, o diodo D1 permitirá a passagem da corrente elétrica e nós teremos então assim uma retificação do semiciclo positivo, certo? Quando o semiciclo a senoide corrente alternada de AC1 estiver entrando no negativo, nós temos o AC2 entrando no positivo. Então, o nosso D2 está polarizado diretamente também para retificar o semiciclo positivo, que entrará aqui através de anodo, que é o positivo, ausência de elétrons livres, o que nós chamamos de lacunas. Então, ele permitirá a passagem da corrente elétrica. Então, nós teremos novamente a retificação do semiciclo positivo. Então, vocês observam que não haverá, então, após a retificação de onda completa, intervalos, não haverá intervalos. Todos os semiciclos positivos serão retificados. Isso significa que nós temos uma retificação de onda completa. Nós estaremos suprindo a fonte continuamente sem uma vacância. Nós não teremos aqui intervalos. Isso significa retificação de onda completa. Agora nós vamos desligar o simulador e vamos cortar o D1. Vamos retirar o D1, como se nós tivéssemos eliminado o AC1 e o D1. Ele está interrompido o circuito. Vamos acionar novamente o simulador e a gente já observa que aquela parte em que o AC1 era responsável para que houvesse uma retificação do semiciclo positivo, nós temos uma vacância. Isso significa o quê? Significa que apenas D2 está retificando o semiciclo positivo. Quando a onda entra de AC2 entra no negativo, logicamente nós temos aqui uma vacância, ou seja, o nosso D1, que seria responsável por retificar o positivo que viria de AC1, já não atua mais. Então nós temos aí o que nós chamamos de retificação de meia onda. Apenas meia onda está sendo retificado. Então, isso é uma forma simples que você, iniciante, possa entender a diferença de retificação de onda completa e a retificação de meia onda. É claro que existe dados até mais complexos que nós poderemos posteriormente estar abrangendo, como cálculos, fator de multiplicação dos diodos, de amplificação, a influência do capacitor, o processo de filtragem do capacitor, o cálculo do capacitor,
né, cálculo da resistência de carga para essa determinada fonte, corrente fornecida pela fonte geradora de corrente alternada, no caso o transformador, né? Então, enfim, existem muitos cálculos que envolvem um retificador tanto de onda completa como de meia onda. Mas nesse caso aqui, nós estamos apenas limitando a mostrar uma das aplicações e a forma da reação ou a reação de um diodo, né, nessa determinada aplicação. Neste caso, seria uma aplicação em retificadores, tanto de meia onda como de onda completa. E desligando aqui, né, o nosso simulador, a gente deixa para vocês este esclarecimento e nas próximas aulas veremos mais ainda aplicações e gradativamente nós mostraremos e iremos aprofundando, né, cada vez mais no que significa, na aplicação e de uma forma simples dos semicondutores, ok?